Embora Deus tenha falado diretamente de forma audível com Moisés e Josué, sua palavra tornou-se esporádica durante os 3 séculos de governo dos juízes. No período de Eli, não havia profetas que entregassem a mensagem do Senhor de Israel. Por quê? Veja a atitude dos filhos de Eli. Eles se recusaram a ouvir a Deus e permitiram que a cobiça impedisse sua comunicação com Ele. Ouvir e obedecer é a parte vital da comunhão com Deus. Samuel exerceu um tríplice ministério: juiz, sacerdote e profeta. Todavia, antes de tornar-se ministro de Deus, teve uma tocante experiência que confirmou a sua chamada e o propósito de sua mãe ao consagrá-lo a Deus. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei. Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou. E foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei, filho meu. Torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele levantou-se, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, versos 1 ao 10. Nem todos compreendem realmente a chamada. Por isso, deixam de ter condições para servir dignamente na presença de Deus. Uns estão atrás de posição, outros julgam ser um ganha-pão, apenas um serviço profissional. Os que agem assim estão completamente enganados e desconhecem o propósito divino. O ministério não é propriedade humana, mas é dado por Deus, visando o aperfeiçoamento dos santos. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Efésios 4, verso 2. Assim sendo, deve ser exercido com fidelidade, honestidade e espiritualidade. Simão, ao ver que através da imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João, os crentes recebiam o batismo com o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, querendo adquirir o dom de Deus para comercializá-lo. Todavia, foi duramente repreendido por tal atitude. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: Vá, tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Atos 8, versos 14 ao 22. Samuel era ainda criança, provavelmente na faixa de 10 para 12 anos, mas já estava servindo a Deus no serviço do templo. Há na Bíblia outros casos de crianças, adolescentes e jovens dedicando-se fielmente ao Senhor em suas atividades. Davi, Josias, Daniel, Timóteo.
O sacerdote Eli precisava de alguém que o ajudasse. Deus então preparou Samuel, que tornou-se numa espécie de secretário, responsável pelas coisas do templo. Na época de Samuel, ocorria uma escassez da palavra de Deus e não havia visão manifesta, o que vem demonstrar a fase de obscurantismo espiritual e corrupção do povo de Israel, começando pela própria casa do sacerdote Eli. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. 1 Samuel 2, versos 12 e 17. Na verdade, a Bíblia afirma, havendo carência da palavra profética de Deus, o povo se corrompe. Onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, verso 18. Quando o alimento é escasso, torna-se muito valioso. Em ocasiões de racionamento, formam-se filas intermináveis junto aos estabelecimentos comerciais, de pessoas à procura do gênero racionado e não se importam com o preço. O indivíduo comodista, ao sentir-se necessitado de alguma coisa, não se interessa em procurá-la. Existem crentes que, igualmente necessitados, não sentem falta dos cultos, da oração, da leitura bíblica e dos dons espirituais. No versículo 3 diz: e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus. Geralmente, segundo o ritual judaico, a lâmpada costumava ser acesa à tarde, permanecendo acesa até a manhã do outro dia. Diante do exposto, a expressão antes que a lâmpada de Deus se apagasse indica que provavelmente já era madrugada quando Deus despertara Samuel. A Bíblia diz em Provérbios 8:17, os que de madrugada me buscam, me acharão. Samuel não conhecia ao Senhor, isto é, ainda não passara por uma experiência pessoal com Deus, não obstante exercer funções santas. Deus o estava preparando para este momento. A chamada de Samuel foi um desafio de Deus ao próprio inimigo, a todos que procuravam obstacular sua obra. Em meio a todas as tentativas satânicas para corromper o mundo, sempre há a possibilidade de encontrar-se aqueles cujas vidas são dedicadas a Deus. No momento em que a família sacerdotal se corrompeu, Deus levantou a Samuel. Quando o povo de Israel temeu diante do desafio de Golias, o menino Davi se apresentou como enviado de Deus. O Senhor sempre tem alguém para o desafio. A voz do Senhor é ouvida. Deus fala de muitas maneiras. Fala com voz audível, com voz de trombeta, com voz meiga e suave. Porém, fala sobretudo através de seu Filho e de sua palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus 1, versos 1 e 2. Samuel não pôde compreender a voz de Deus por nunca tê-lo ouvido. Quantas vezes Deus fala conosco e não compreendemos? O apóstolo Paulo, ao passar por uma experiência semelhante, perguntou a Jesus. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, verso 5. A falta de uma maior vivência espiritual da parte de Samuel levou-o a procurar Eli nas 3 primeiras vezes em que foi chamado. Em nossa vida cristã, precisamos ter maior profundidade nas nossas relações com Deus, de modo que, ao sermos chamados por Ele, possamos compreender a sua voz. O conhecimento de Deus é progressivo e se processa através do Espírito Santo. Porém, há sempre um ponto de partida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6, verso 3.
Paulo, mesmo havendo conhecido a Cristo no período da sua conversão, procurou avançar neste conhecimento e as suas experiências foram profundamente significativas. Existem muitos crentes que, após passarem por uma experiência marcante, não procuram aprofundar-se no conhecimento de Deus. A persistência de Samuel em procurar o sacerdote o fez compreender que Deus queria revelar-se a ele. Eli orientou para que, ao ouvir novamente aquela voz, dissesse: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." Samuel então preparou-se e Deus o chamou. Samuel, devidamente orientado, pôs-se a escutar ao Senhor, que falou-lhe numa linguagem simples e acessível. É certo pensar que o Senhor daria uma mensagem audível ao sumo sacerdote e não ao menino Samuel. Eli era mais velho e experimentado e ocupava uma posição destacada, mas a cadeia do comando de Deus é baseada na fé, não na idade ou função. Para recebermos sua mensagem, devemos estar dispostos a escutar e agir de acordo com as suas instruções. Como Samuel, esteja pronto a dizer: "Eis-me aqui", quando Deus chamá-lo para a sua obra. Deus te abençoe em Cristo Jesus.